Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Está começando mais um programa Equipe em Casa, o programa educacional mais solidário da TV Amapaense. É feito com muito carinho e é feito para todos, de 8 a 80 anos. No primeiro módulo de hoje, a professora Thaís vai contar uma linda história para a gente. Morava numa casinha toda arrumadinha, Dona Baratinha. Muito organizada, ela gostava de tudo muito limpinho. Varre, arruma, enxuga, esfrega. Varre, arruma, enxuga, esfrega. Quando de repente ela... achei uma moeda! Agora que estou rica, posso me casar! Dona Baratinha se debruçou na janela, com fita no cabelo, toda arrumadinha, e começou a cantar. Quem quer casar com a Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? E Dona Baratinha foi logo percebendo que foi chegando os pretendentes. E aí chegou um gato muito pomposo e apareceu fazendo miau, miau, miau. E a Dona Baratinha, toda arrumadinha, falou: estou cheia de amor por você. E o gatinho, miau, miau. E aí a Dona Baratinha foi logo dizendo: Senhor gato, eu sou muito sensível, tenho muito medo de barulho. Me diga, qual o barulho que você faz quando você está dormindo? E o gato pomposo fez: miau, miau, miau. Para, senhor gato, como eu vou conseguir dormir e acordar cedo com esse barulho? E a Dona Baratinha voltou lá para a janela e começou a esperar pelos seus pretendentes. Quem quer casar com a Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Estava passeando por ali um porquinho que ouviu a Dona Baratinha cantar e ele... Oh, é você que quer se casar? E a Dona Baratinha falou: oh, senhor porquinho, eu vou logo lhe dizendo, eu sou muito sensível a barulho. Mas eu sou muito discreto, Dona Baratinha. Eu só faço barulho de vez em quando. Quando eu estou dormindo, eu ronco assim, ó. E aí, Dona Baratinha falou: nossa, você faz muito barulho e com esse porquinho eu não quero casar. Ai, barato para marido tá tão difícil de encontrar, mas eu não vou desistir e vou lá cantar. Quem quer casar com a Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Passava na sua janela um rato muito elegante e muito educado, querendo se casar com a Dona Baratinha. E ela logo perguntou: senhor ratão, me diga logo, qual o barulho que o senhor faz quando está dormindo? Eu faço um barulho bem baixinho. E a Dona Baratinha falou: ai, que melodia doce. Por isso, para ele, eu digo sim. E começaram os preparativos. Dona Baratinha, querendo agradar o seu ratão, pediu para fazer uma deliciosa feijoada. Tudo pronto, vamos iniciar a nossa festa. E aí, procurou: cadê o senhor ratão? Aonde será que ele está? Onde será que ele se escondeu? Quando de repente chegou um aviso lá da cozinha que o senhor ratão estava desmaiado de tanto comer feijão e que ele não poderia mais casar com a Dona Baratinha. E a Dona Baratinha ficou triste lá no cantinho, mas logo ela se animou e foi lá para a sua janela e pôs-se a cantar. Quem quer casar com a Dona Baratinha,
baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. E aí, crianças, gostaram? Barata aqui, rato ali. E o Equipe em Casa volta já. Pesquisas comprovam: escolas pouco arejadas favorecem a propagação do coronavírus. Aqui no Colégio Equipe, seu filho não corre esse risco. Temos ambientes amplos, confortáveis e arejados. O Colégio Equipe conta com a excelência do ensino híbrido, totalmente voltado ao novo normal. Colégio Equipe, 2º e 3º lugar geral no Enem. Matrículas abertas. Nesse segundo bloco, vamos estudar um pouco de matemática básica. É muito importante, com o professor Jairo. Olá, tudo bem? Eu sou o Jairo, professor de matemática, e o assunto que nós iremos trazer hoje são os múltiplos e divisores, dando especial atenção ao MMC e ao MDC. O principal ponto que nós devemos saber antes de estudarmos MMC e MDC são os números primos. É uma sequência infinita de números que, para ser formada, devemos adotar o seguinte critério: possuir 2 divisores, ele mesmo e o número 1. Então, todos os números primos, eles adotam esse critério. Eles só podem ser divididos ou por ele mesmo ou pelo número 1. Fazendo isso, nós encontramos os seguintes números primos, que são o número 2, o número 3, o número 5, 7, 11, 13, 17 e por aí vai, já que é uma ordem infinita. Mas esses aí são os primeiros números primos que nós possuímos. Entendendo esses números primos, nós podemos entender como nós podemos fazer uma decomposição em relação a eles. Podemos fazer uma decomposição em fatores primos, fazendo isso por dividi-lo até que chegue o número 1. Olha o exemplo que nós trouxemos aqui, ó. Vamos decompor o número 60 em fatores primos. Então, para fazer essa decomposição, nós primeiro devemos sempre lembrar quem são os primos, ó. O 2, 3, 5, 7, 11 e por aí vai. Bora lá, a gente faz aqui, a gente escreve o número 60, passa uma barra separando ele, e agora nós vemos, ó, o número 60, ele é um número par. O primeiro número primo, ele é um número par, ou seja, toda vez que nós tivermos um número par e nós queremos decompô-lo em fatores primos, nós devemos utilizar o primeiro número par. Então, nós vamos dividir o 60 dividido para 2, ó. 60 dividido para 2, nós encontramos aqui o número 30. O número 30 também é um número par, então vai ser de novo dividido por 2, ó. 30 dividido para 2 dá 15. 15 já não é um número par, é um número ímpar. Então, o próximo número primo que pode dividir o 15 é o número 3. Então, vamos dividir 15 por 3, que vamos achar o número 5. Se notarmos bem, o número 5 ele é um número primo. E como nós lembramos da definição de número primo, ele só pode ser dividido ou por ele mesmo ou pelo número 1. Então, vamos dividir o número 5 por 5, que aí nós chegamos no 1. Chegando no 1, nós terminamos nossa decomposição. Isso nos quer dizer o seguinte, que o número 60 ele é formado pelo produto, ou seja, pela multiplicação dos seguintes números, 2, 2, 3 e 5. Então, se a gente somar, multiplicar esses números, nós chegaremos aí no número 60. Agora nós vamos entender como esse conceito ele está inteiramente ligado àquela ideia de MMC e MDC. O primeiro conceito que nós vamos trazer é o MMC, ou mínimo múltiplo comum. A principal definição dele é essa, ó. Quando possuímos 2 ou mais números, podemos encontrar seus menores múltiplos em comum, diferentes de 0. Isso nos quer dizer o seguinte, quando nós temos 2 números e nós fazemos os múltiplos desses números, o menor número que é múltiplo tanto de um quanto de outro é o nosso MMC. Para isso ficar mais claro, vou utilizar aqui ó, o MMC do número 2 e do número 3. Então nós fazemos o múltiplo de 2. Ó. Então nós temos aqui ó, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14 e aí vai, já que os múltiplos é uma sequência infinita. Vamos agora pegar os múltiplos de 3. Nós temos o 3, o 6, o 9,
o 12, o 15. Se a gente notar bem, nós vamos ver que existem dois números que se repetem tanto no número 2 quanto no número 3, que são o número 6 e o número 12. Mas já como o MMC ele sempre traz essa ideia de mínimo, ou seja, de menor, o menor número que se repete tanto no 2 quanto no 3 é o próprio número 6. Ou seja, o número 6 ele é o MMC de 2 e de 3. Com isso em mente, nós podemos fazer outra forma de encontrar o MMC, que é exatamente a forma que nós vimos anteriormente, que envolve as ideias de números primos. Outra forma de encontrar o MMC de dois ou mais números é por meio da decomposição em fatores primos. Olha aqui, eu trouxe um exemplo para ficar bem mais simples para a gente entender como é que funciona isso. Eu tenho aqui o número 14 e eu tenho o número 15. Vamos decompor eles a fim de encontrar, sempre lembrando que os números primos são 2, 3, 5, 7 e 11. É muito importante a gente lembrar esses primeiros números primos, porque eles são os números primos mais usados. Os próximos são importantes, mas esses aqui a gente utiliza mais. Então, é da mesma forma, vamos escrever os números. Aqui, eu escrevi o número 14 e 15, vou passar uma barra aí, que é essa barra que vai separar os fatores que vão decompor eles, e nós devemos entender o seguinte. Aqui eu possuo o número 14 e o 15. O 14 é par e o 15 é ímpar. A gente sempre começa, em geral, é sempre importante a gente começar essa decomposição pelo menor número. O menor número primo, como a gente pode entender aí, é o número 2. Ou seja, vamos começar pelo número par. Então, nós colocamos o 2. 14 dividido para 2 dá 7. 15 não pode ser dividido para 2, então a gente desce o 15. Agora nós temos o 7 e o 15. O 7 é um número primo, não dá para ser dividido por outro número, que não seja 1 ou 7. Nós temos o 15. O 15 é ímpar. O próximo número primo ímpar que pode dividir o 15 é o número 3. Então eu escrevo aqui o 3. 7 não dá para ser dividido por 3, eu desço o 7. 15 dividido para 3 dá 5. Agora eu tenho dois números primos, o 7 e o 5. Ambos só podem ser divididos por ele mesmo. Então, como eu sempre estou tendo essa ideia de começar do menor para o maior, então o próximo número primo que eu irei decompor aqui é o 5. Eu escrevo o número 5, desço o 7, 5 dividido para 5 dá 1. E logo em seguida eu coloco o número 7 para decompor o 7. 7 dividido para 7 é 1. Quando todos os números chegarem em 1, eu termino a minha conta. E aí eu faço o seguinte, eu pego esses fatores primos que ficaram à direita da barra e coloco. E faço a multiplicação dele. Então, fazendo o produto dos fatores primos, nós encontramos 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 7, 210. Ou seja, o mínimo múltiplo comum de 14 e de 15 é o número 210. Esse número, se a gente for colocar os múltiplos de 14 e 15, esse número vai ser o menor número encontrado com eles. Agora, com essa ideia que nós já temos, bora entender o próximo conceito, o máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum, muitas vezes, ele é conhecido como MDC. Qual é a principal definição dele? Qual é o principal conceito dele? Quando temos dois ou mais números, podemos achar o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Podemos encontrar por meio da fatoração de números primos que fatore os dois ao mesmo tempo. Então, essa ideia de MDC é quando nós temos dois números diferentes e nós queremos achar um número que consiga dividir os dois ao mesmo tempo, ou seja, um número que consiga dividir tanto um quanto o outro. Para trazer melhor essa ideia de MDC, eu trouxe aqui dois números, o número 8 e o número 20. Para entender legal isso aí, bora escrever eles aqui. Eu escrevo o número 8 e 20. Passo aquela barra lateral que eu sempre estou passando, para fazer a decomposição em fatores primos. O número 8 é o número par, o número 20 é o número par. Então, ambos podem ser divididos por 2. Então, eu escrevo aqui o número 2. 8 dividido para 2, eu sei que dá 4. 20 dividido para 2, eu sei que dá 10. Então, eu escrevo esses números, 4 e 10.
Aquele 2, como ele conseguiu dividir tanto 8 quanto 20, então eu vou marcar ele. Marquei ele aqui com um círculo, ó. Então, agora eu tenho 4 e 10. Ambos são pares e ambos dão para ser dividido por 2. Como eu sei que ambos podem ser divididos por 2, então eu vou marcar esse 2 com um círculo, ó. Marquei com um círculo. 4 dividido para 2, eu sei que dá 2. 10 dividido para 2, eu sei que dá 5. Nós temos aqui outros números, ó. Nós temos o número 2 que é par e o número 5 que é ímpar. O que nós fazemos? Nós sempre começamos pelo número par. Nós sempre começamos por aquele menor número primo, que no caso é o 2. Então nós fazemos, ó, 2 dividido para 2, eu sei que dá 1. Agora 5 não dá para ser dividido para 2. Então se o 5 não pode ser dividido para 2, então eu não marco esse fator primo. E aí eu tenho o número 5, eu sei que ele é um número primo, então ele só pode ser dividido por ele mesmo. E 5 dá para ser dividido para 5, que dá 1. Quando a minha conta chegou todo mundo em 1, eu pego aqueles números que eu marquei, que aqui no caso foi o 2 e o 2, e eu faço o produto deles. Então aqui eu tenho, ó, fazendo esse produto, eu vou encontrar 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, o maior divisor que divide tanto o número 8 quanto o número 20 é o número 4. Para ficar mais claro essa ideia, para ver como ela se encaixa no nosso dia a dia, eu trouxe aqui um exercício bem prático. 2 tábuas devem ser cortadas em comprimentos de mesmo tamanho, sendo seu comprimento o maior possível. Uma dessas tábuas possui o comprimento de 90 centímetros e a outra 126 centímetros. Qual o comprimento que essas 2 tábuas devem ser cortadas para ser aproveitada toda a madeira? Aqui funciona da seguinte forma. Se a gente está querendo o maior comprimento, se a gente está querendo o maior divisor, logo nos lembra a ideia de MDC, maior divisor. Então nós fazemos aqui o seguinte, colocamos os números em ordem, um ao lado do outro, e vamos fatorá-lo em fator primo. Que aqui nós temos, ó, 126 e 90. Passamos a barra lateral, tanto 126 quanto 90 são números pares. Então podem ser divididos por 2. Então eu coloco o número 2. 126 e 90 podem ser divididos por 2, então eu marco aí alguma forma de marcar eles. Aqui no caso eu utilizei aqui uma circunferência. Marco um círculo. 126 dividido para 2 dá 63. 90 dividido por 2 dá 45. Agora eu tenho aqui, ó, 63 que é um número ímpar e 45 que é um número ímpar. Não podem ser divididos por 2, mas podem ser divididos por 3. Então eu coloco aqui o número 3. Se eu sei que 63 dá para ser dividido por 3 e 45 dá para ser dividido por 3, eu marco o 3. Marquei o 3. 63 dividido por 3 dá 21 e 45 dividido por 3 dá 15. Então eu escrevo ele aqui. Agora, ó, de novo, eu tenho 2 números ímpares, que ambos podem ser divididos por 3. Então, ó, se o 3 consegue dividir os dois ao mesmo tempo, eu marco novamente o 3. E aí eu tenho, ó, 21 dividido para 3 dá 7, 15 dividido para 3 dá 5. E eu volto a ter 2 números primos. Como nós sabemos, números primos só podem ser divididos ou por um ou por ele mesmo. E aí, no caso, eu tenho. Primeiro eu começo do menor, que no caso é o 5. Então aqui eu coloco 5. 7 não pode ser dividido por 5. Então a gente desce o 7. 5 dividido para 5 dá 1. Agora eu faço o 7. 7 só pode ser dividido por 7. Coloco 7. 7 dividido por 7 dá 1. Chegou, todos os meus números chegaram em 1. Acabou a minha decomposição. Então eu pego aqueles números que eu havia marcado de alguma forma, que aqui no caso foi uma circunferência, e faço o produto deles, faço a multiplicação deles. Então, ó, fazendo o produto deles, eu vou ter o seguinte, 2 vezes 3 vezes 3. E eu vou ter 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 eu encontro 18. Ou seja, essas 2 tábuas devem ser cortadas num comprimento de 18 centímetros a fim de ter o maior aproveitamento de madeira possível. Trazendo outro exemplo aí, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, é esse, ó. De um aeroporto, partem 3 aviões que fazem rotas internacionais. O primeiro avião faz uma rota de ida e volta em 4 dias. O segundo em 5 dias e o terceiro faz em 10 dias.
Em um certo dia, os 3 aviões partiram simultaneamente. Depois de quantos dias esses aviões partiram novamente no mesmo dia? Esse problema aqui nos dá a ideia do seguinte: quando esses aviões eles vão voltar a se encontrar. Quando a gente encontra alguma coisa, alguma pessoa, nós temos que estar em um lugar em comum. Então, essa ideia aí nos traz a ideia de MMC. Nós queremos saber o mínimo de tempo em que esses aviões estarão no mesmo tempo, no mesmo lugar. Eu escrevo os dias desses aviões de partida, que aqui no caso é 4, 5 e 10, e vou fazer a fatoração em relação aos números primos com eles. Então, passo de novo aquela barra, eu vejo, eu tenho o número 4 que é par, eu tenho o número 10 que é par. Então, eu vou dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 5 não pode ser dividido por 2, desce o 5. 10 dividido por 2 dá 5. Novamente, eu tenho um número par e números ímpares. Sempre faço primeiro o número par. Então, 2 dividido por 2 eu sei que dá 1. 5 não pode ser dividido por 2, desce o 5. Agora, como eu tenho só números ímpares e ambos os números aí são primos, eles só podem ser divididos pelo número 5. Então, 5 dividido para 5, eu sei que dá 1. Ou seja, chegou aí o final da minha decomposição. Então, agora eu faço o produto desses meus fatores primos. Que aqui eu encontro, fazendo esse produto, 2 vezes 2 vezes 5, 2 vezes 2 eu sei que dá 4, vezes 5 dá 20. Então, esses aviões eles se encontrarão novamente após 20 dias de viagem. Esses aqui foram 2 exemplos que nós utilizamos, que nós vemos como o MMC e MDC eles estão muito interligados no nosso cotidiano e como o uso deles pode fazer nossa vida ser bem mais simples. Espero que tenham compreendido bem a aula. Sempre lembrando que esse material ele vai estar disponível nas nossas redes sociais e que o Colégio Equipe possui matrículas abertas. Até lá, até a próxima aula. É isso aí, pessoal. Matemática básica é um dos temas mais importantes na educação básica, nos vestibulares e no Enem. Já imaginou usar MMC e MDC para fazer descobertas? Equipe em Casa volta já. No novo normal, uma boa escola deve oferecer biossegurança, espaço amplo e arejado para preservar a saúde de seus alunos. Tudo isso você encontra no novo Colégio Equipe no Trem. Uma nova escola com a excelência do ensino online e plataforma digital que está revolucionando o aprendizado no Brasil. O sistema SAE Digital. Em 2021, seu filho merece uma nova escola com segurança e conforto. Novo Colégio Equipe Trem. Matrículas abertas. E agora, no terceiro bloco, Química com o professor Igor. Salve, salve, seja bem-vindo a mais uma aula de Química aqui na Equipe em Casa. Continuação sobre o estudo do átomo. Hoje falaremos sobre estrutura atômica, certo? Os principais conceitos que nos interessam e interessam você para fazer sua prova, né? Dominar essa linguagem química que é uma das habilidades do Enem. Então, gente, lembra da aula passada? O átomo ele é dividido em núcleo e eletrosfera. O núcleo, composto por prótons e nêutrons, prótons carga positiva, nêutrons não possuem carga, lá concentra a massa do átomo. A eletrosfera constituída pelos elétrons de carga negativa. Então vamos lá. Primeiro conceito que você tem que aprender hoje, principais conceitos e notações, linguagem química, você tem que saber o que é número atômico. Nós não temos o CPF, o RG. Na verdade, é o CPF que nos identifica. O elemento também tem o que chama de número atômico. É o CPF do elemento químico. O número atômico é igual à quantidade de prótons. Tranquilo. Número de massa. Eu te falei na aula anterior que a massa do próton e a massa do nêutron são 1836 vezes maior que a massa do elétron. Então, nada mais justo que a massa estar concentrada no núcleo. E o núcleo possui prótons e nêutrons. Então, vamos lá. Massa, representada pela letra A, é igual à soma dos prótons e nêutrons daquele átomo. Próximo conceito que você precisa saber é o estado fundamental. Como é que você sabe o estado fundamental de um átomo? É simples. Você olha para o número atômico dele, o Z, e número atômico é igual à quantidade de prótons.
E a quantidade de prótons precisa estar igual à quantidade de elétrons. Lembra? Próton positivo, elétron negativo. Então, se você tem um positivo com um negativo, você não tem a carga pendendo para nenhum dos dois lados. Por isso, estado fundamental. E a representação do átomo. Agora sim que nós iremos unir todo esse conceito. Então, como nós representamos o átomo? Pensa comigo. Elemento X, elemento qualquer. Lembra do alfabeto? O alfabeto vai de onde? De A a Z. Então, lado esquerdo, acima, a massa. Você coloca a massa desse elemento. Abaixo é o Z, ou seja, o número atômico dele, quantidade de prótons. E alguns colocam, alguns não colocam. Na maioria das provas você não vai ver isso. Mas, por organização, quando eu preciso fazer uma questão, eu coloco a quantidade de nêutrons no meio. Porque o N não está entre o A e o Z, não está lá no meio do alfabeto. Então, a gente aplica essa lógica aqui, tá bom? Como é que a gente pode fazer uma leitura? Simples. Pega aqui, olha, o átomo de oxigênio. Então, o oxigênio, ele tem massa 16. Quantidade de prótons, número atômico, igual a 8. E, se eu tirar os prótons da massa, me sobram apenas os nêutrons. Então, vamos lá. Massa 16, tiro os 8 prótons, eu tenho 8 nêutrons. Representei aqui do lado, tranquilidade, suavidade. Igão, tem outras representações? Tem sim, senhor, tem sim, senhora. Então, aqui a gente tem o carbono. Carbono, massa 12, número atômico 6. Você que está aí de casa, rapidão, quantos nêutrons tem esse carbono? Massa 12, menos os 6 prótons, 6 nêutrons. Tranquilidade. Hidrogênio, aqui, 1 de massa, 1 de número atômico. Quantos nêutrons ele tem? Olha só, 1 de massa, menos 1 próton, 0 nêutrons. Ele não tem nêutron. Último exemplo, cálcio, presente no leite. Então, vem comigo. Massa 40, número atômico 20, ou seja, ele tem 20 prótons, certo? Então, se eu tiro esses 20 prótons, me sobra 20 nêutrons, tá bom? Lembra do conceito do estado fundamental? Todos estão em estado fundamental, ou seja, mesmo número atômico, mesma quantidade de elétrons. Então, esse carbono tem número atômico 6, tem 6 prótons, tem 6 elétrons. Hidrogênio, 1 número atômico, 1 próton, 1 elétron. Cálcio, 20 de número atômico, 20 prótons e 20 elétrons em seu estado fundamental. Deu para amarrar todo esse conhecimento? Elemento químico, nós falamos disso nas primeiras aulas. Retomando esse conhecimento de elemento químico, é o conjunto de átomos que apresenta mesmo número atômico. Então, se eu pego um grupo de átomos e eu vejo que eles têm número atômico 26, que eles têm 26 prótons, opa, então esse camarada é o ferro. O ferro é qualquer átomo que tenha 26 prótons, que tenha número atômico 26. Outro elemento, se eu pego um grupo de átomos qualquer e vejo que eles têm 30 prótons, opa, 30 prótons, quem tem 30 prótons é o zinco. Então, assim que nós caracterizamos os elementos químicos pelo seu número atômico, quantidade de prótons, tá certo? Agora, spoiler das próximas aulas. A gente sabe que, de todos os elementos químicos, apenas os gases nobres que não se combinam com ninguém, naturalmente. Agora, o seguinte, os outros elementos que lutem, eles precisam estabilizar-se. Então, o que eles fazem? Eles doam, recebem ou compartilham elétrons. Desse cenário, a gente tem os íons. Os íons são espécies químicas que não estão em seu estado fundamental. Então, daí nós temos duas possibilidades. Nós temos os cátions e os ânions. Cátions são aquelas espécies que perderam elétrons. Numa interação entre átomos, as partículas mais distantes do núcleo são os elétrons. Então, elétrons vêm e vão. Então, a partir daí, a gente tem essa perturbação no estado fundamental. Então, vamos lá. Pega o cálcio. O cálcio, já te dando spoiler, tem tendência a perder 2 elétrons. Então, vamos lá. O cálcio, em seu estado fundamental, ele tem número atômico 20, 20 prótons, 20 elétrons. Então, aqui nós temos 20 prótons, sinal positivo, 20 elétrons, sinal negativo. Cálcio, tendência a perder 2 elétrons para se estabilizar. Então, eu tiro 2 elétrons daqui. Tchac, tchac. Perdi.
Então, o que vai acontecer? Como é que eu represento esse íon? Eu coloco o sinal 2+. Mas Igor, ele perdeu o elétron porque ele está com o sinal positivo. A gente tem que desmistificar isso. Na matemática, a gente está acostumado a ganho ser positivo, a perda ser negativo. Só que estamos falando de química. Aqui estamos falando de partículas. Então, se ele perde 2 elétrons, ele fica com 2 partículas positivas em evidência. Fica se sobressaindo, ou seja, ele adquire carga positiva. Então, esse cálcio perdeu 2 elétrons, então sinal 2+ para ele, indicando que ele perdeu esses 2 elétrons. Agora, do contrário, nós temos o ânion, aquela espécie que recebe elétrons, então a gente tem o flúor, estado fundamental, 9 de número atômico, 9 prótons, 9 elétrons. Está aqui, olha, bonitinho, 9 prótons, 9 elétrons. Só que o flúor, você vai saber mais para frente que ele tem tendência a receber um elétron para estabilizar. Recebeu esse elétron, opa! Então ele está agora com a carga negativa em evidência. Enquanto 1. Então, como é que eu represento ele? Flúor menos. Quer dizer que esse flúor recebeu um elétron. Então, vamos lá. Em resumo, nós temos aqui as tabelinhas, tá bom? Do cátion, ânion. Cátion é aquela espécie que perde elétron. Ânion é a espécie que ganha elétron, tá bom? Então, cálcio antes, 20 de número atômico, 20 depois. Prótons não altera a quantidade de prótons, só que elétrons, aí sim altera. Cálcio, estado fundamental, 20. Cálcio 2+, perdeu 2 elétrons. Então, a gente chama isso de cátion bivalente. Bivalente por quê? Perdeu 2 elétrons. Se ele perdesse só um, Igor, cátion mono, 1 valente. Se ele perdesse 3 elétrons, cátion trivalente. Perdeu 4, cátion tetravalente. Agora, bora para o ânion. Aqui o flúor, estado fundamental 9, permanece 9 também na sua forma de íon. Prótons 9, tranquilo. O cuidado é quando você conta os elétrons. Flúor menos quer dizer que ele recebeu um elétron. Então, antes era 9, passou a ter 10. Pela mesma lógica que nós vimos, ele ganhou um elétron. Então, ele vai ser um ânion monovalente. Mono ganhou um elétron valente. Tranquilo? Linguagem técnica é complicado, mas não esqueça, essa é uma das habilidades que você precisa desenvolver para fazer uma excelente prova de química, não só no Enem, mas em qualquer outro vestibular ao redor do nosso Brasil. Agora é o seguinte, semelhanças atômicas. Aqui na vida real, assim, a gente tem os sósias, certo? Aquelas pessoas que são parecidas, mas a gente consegue distinguir uma coisa aqui e ali. Nos átomos também é diferente. Nós temos as semelhanças atômicas, então pega a visão aqui. Semelhança é porque vai ter alguma coisa em comum. Então a gente pode ter 4 possibilidades: isótopo, isóbaro, isótono e uma espécie isoeletrônica. Pega o macetinho da letra coloridinha aqui. Isótopo, a letra P está em destaque. Então, o que ele vai ter em comum, as duas espécies? Mesma quantidade de prótons. A massa vai ser diferente, os nêutrons vão ser diferentes. Isóbaro, letra A indica massa. Então, espécies isóbaras terão mesma massa, difere quantidade de prótons, difere quantidade de nêutrons. Isótono, letra N, mesma quantidade de nêutrons, difere em prótons e em massa. E as espécies isoeletrônicas, Igão, são espécies que possuem mesma quantidade de elétrons. Então, vem comigo. Exemplo de isótopo. Nós temos aqui os isótopos do oxigênio. Na nossa natureza, nós temos isótopos da maioria dos elementos. Ou seja, a gente tem espécies que compartilham o mesmo número atômico, certo? E a sua massa altera devido à diferença de nêutrons ali nela presente. Então, lembra, ambos continuam sendo oxigênio, porque o elemento químico se caracteriza pelo seu número atômico. Se o número atômico é 8, então o camarada é o oxigênio. Outro exemplo aqui, nós temos os isótopos do hidrogênio, que são conhecidos por nomes especiais. O hidrogênio comum, o hidrogênio leve, é o prótio. Ele tem 1 de massa e 1 de número atômico. Agora nós temos essas variações dele, que a gente vai ver muito mais para frente, em especial em radioatividade. Nós temos o deutério, que é quando esse camaradinha tem um nêutron. Então lembra, 2 de massa, número atômico 1, então quer dizer que 2 menos 1, esse camarada tem um nêutron. É o deutério, hidrogênio pesado.
Nós temos também o trítio, 3 de massa, 1 de número atômico, ou seja, ele está com 2 nêutrons agora, é o hidrogênio muito pesado, o trítio. Todos são isótopos porque compartilham o mesmo número atômico, mesma quantidade de prótons. Isóbaros, mesma quantidade de massa. Então, aqui a gente tem cálcio e argônio. Olha para cima, a massa deles é igual, 40-40. Ambos possuem mesma quantidade de massa. Isótonos, opa, mesma quantidade de nêutrons. Mas, Igão, eu não estou vendo os nêutrons aqui. Faz a subtração. 39 de massa, tira os 19 prótons, 20. Agora para o cálcio, 40 de massa, tira os 20 prótons, então tenho 20 nêutrons. Então, ambos possuem 20 nêutrons. Tranquilidade, suavidade. E, por fim, os isoeletrônicos, mesma quantidade de elétrons. Vai com calma. Olha para cá o cloro. Número atômico 17, só que ele está com sinal negativo. Então, quer dizer o quê? Que ele recebeu um elétron. Antes era 17, agora ficou com 18. Argônio está no estado fundamental, não tem sinal em cima. Então, 18 número atômico, 18 elétrons, bateu a conta. Potássio, opa, está com sinal positivo. Número atômico dele, 19. Então, esse potássio perdeu um elétron, ficou com 18. Então, todas as espécies aqui possuem 18 elétrons. Tranquilo? Suavidade? Bora ver se você fixou mesmo. Questão na tela da FATEC de São Paulo. 5 amigos estavam estudando para a prova de Química e decidiram fazer um jogo com elementos da tabela periódica. Que legal! Cada participante selecionou um isótopo, ou seja, uma espécie química, dos elementos da tabela periódica e anotou sua escolha em um cartão de papel. Os jogadores Fernanda, Gabriela, Júlia, Paulo e Pedro decidiram que o vencedor seria aquele que apresentasse o cartão contendo o isótopo com o maior número de nêutrons. Os cartões foram, então, mostrados pelos jogadores. Então, Fernanda, está aí, ferro, oxigênio, cálcio, lítio, cloro. Então, ele quer saber desses cartões quem tem maior quantidade de nêutrons. Então, vem comigo. Pega aqui, Fernanda, 56 de massa, que é o ferro, menos 26, 30. 30 nêutrons. Beleza, Fernanda pegou uma espécie com 30 nêutrons. Até agora, nossa referência. Gabriela, 16 de massa, menos 8 prótons, que é o oxigênio, sobram 8 nêutrons. Então, a Gabriela está fora. Júlia, que pegou o cálcio, 40 de massa, menos 20 prótons, sobraram 20 nêutrons. 20 é menor que 30, Júlia está fora. Paulo, ixi, olha o Paulo, 7 de massa, 3 de número atômico, 7 menos 3, 4, Paulo está fora. Pedro, a gente tem 35 de massa, 17 de número atômico, número de prótons, então a gente tira esses 17, sobram 18, 18 é menor que 30, então a Fernanda pegou o cartão do elemento que tem mais nêutrons, então a resposta correta, letra E, Fernanda. Espero que tenha ficado claro para você. Essa foi mais uma aula de Química. No nosso próximo encontro, estudaremos a eletrosfera, distribuição de Pauling, distribuição eletrônica. Lembre-se, matrículas abertas. Então, vem com a gente, vem ser equipe. Até a próxima. Falou! Então, pessoal, prótons, nêutrons, elétrons, é assim que a natureza funciona. Equipe em Casa volta já. O Colégio Equipe continua dando um show de aprovação em medicina. Vitória Larissa Dias dos Reis e Yasmin Guerra Mendes, que também provaram a todos nossa excelência no ensino, sendo aprovadas no curso de medicina. Eu me orgulho de estudar na Equipe. Para mim, não existe colégio melhor que o Equipe. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Matrículas para 2021 abertas do maternal ao ensino médio. E nesse quarto bloco, o uso da crase com o professor Caios. Olá, galera! Mais um encontro nosso com linguagens e, na ocasião, a gente vai trabalhar os aspectos metalinguísticos e constituintes do texto. Lembram que na aula passada a gente apresentou o conceito de dissertação, trabalhamos os elementos composicionais e a sua superestrutura? Pois é, a gente não pode esquecer que a dissertação argumentativa parte de uma construção elementar. Então, hoje, analisando muitas redações e, assim, considerando todas as análises descritivas que fiz durante os meus anos de experiência pedagógica,
pedagógica, eu trouxe um conteúdo que é de extrema complexidade para o Exame Nacional, que é o acento grave, como ele é chamado, né, técnico-linguisticamente, e informalmente nós conhecemos como acento crase, né? Aqui eu coloco aspectos metalinguísticos e constituintes do texto, porque a gente precisa entender que o Exame Nacional é uma prova dividida em dois grandes eixos. O eixo metalinguístico, que nos traz uma abordagem mais gramatical, e o eixo epilinguístico, com uma abordagem mais interpretativa, já não esquecendo aí que a prova do Enem é toda uma prova de leitura. Vamos conhecer na ocasião aqui a primeira regrinha sobre o acento grave. Ó, essa primeira regra já se direciona à utilização, à aplicabilidade do acento direcionado à hora. Vejam bem, acentua-se o A nas indicações de hora. Antes de fazermos a leitura dos exemplos, é muito importante fazer uma consideração. Crase ou acento grave acontece sempre em cima de um A. E esse A precisa morfossintaticamente funcionar como uma preposição, certo? Existem dois As na língua portuguesa. Um que indica referência, e a esse nós chamamos de preposição, e o outro que indica apontamento, e a esse nós chamamos de artigo. O A que recebe o acento grave é o A com o valor de preposição. Então, é muito importante fazer essa consideração. A segunda outra consideração, também muito importante, é a de que esse A prepositivo precisa anteceder substantivos comuns femininos. Não sendo essa condição, a gente analisa as prescrições da gramática estruturalista e se o caso frasal ou oracional não se encaixar dentro de nenhuma dessas regras, a gente não vai usar o acento com obrigatoriedade. Observe o primeiro exemplo. Ó. Chegamos às 4 horas. Observa aí que o numeral está no seu formato de escrita por extenso. Mas ainda que ele estivesse no seu formato numérico, representativo, ainda assim esse A prepositivo seria craseado com obrigatoriedade. Logo, o que justifica o acento grave nesse A prepositivo é o fato de ele estar antecedendo o numeral indicativo de hora. Peraí, professor, então eu já preciso entender essa primeira regra da seguinte forma. Utilizo o acento grave em cima do A prepositivo quando este estiver antecedendo um numeral que indica hora? Exatamente. Quero que vocês tentem seguir essa dialógica aí, beleza? Existe uma observação muito importante nesse contexto. Vejam bem. Há 5 preposições que não permitem a utilização do acento para indicação de horas. Opa, já preciso ficar atento aí. Então, não será em qualquer ou em quaisquer contextos indicativos de hora que eu vou poder utilizar o acento grave. E quais são eles? Olha só, a utilização antes das preposições até, após, desde, entre e para. Eu preciso gravar essas 5 preposições, é sistematizar. Infelizmente, nem tudo na gramática normativa a gente consegue, né, perpassar pelos caminhos do entendimento. É o processo de sistematização. Chego ali, dou uma lida e tento gravar aquilo e levar para o resto da minha vida para poder fazer as utilizações, né, nas minhas comunicações em língua escrita. Então, veja os exemplos aqui. Ó. Retornarei após as 17. Percebam que esse as prepositivo antecede o numeral indicativo de hora, mas neste contexto já não recebe o acento por estar antecedido pela preposição após, conforme rege a nossa prescrição. Olha o segundo exemplo aqui, ó. Estou esperando desde as 3h30, numa releitura desde as 15h30. É um numeral indicativo de hora, está antecedido por um A prepositivo, porém este A prepositivo está acompanhado de uma preposição que se considera pela regra a exceção para não aplicabilidade do acento. Precisa ficar muito atento aí nessas observações e esse foi o nosso primeiro caso da utilização do sinal grave. Vamos passar para o segundo aqui, ó. Nas locuções adverbiais conjuntivas ou locuções adverbiais prepositivas. Eu preciso ter em mente o conceito de locução. Locução é a junção de 2 ou mais palavras com significação de uma apenas. E aí, quando essas 2 ou mais palavras expressam ideia de circunstância, eu vou denominar isso morfossintaticamente de locução adverbial. Certo? E aí ela vai também ter outras subclassificações. Eu posso chamar locução adverbial conjuntiva, posso chamar locução adverbial prepositiva. Vai depender muito do contexto e da expressividade necessariamente da fórmula lexical, né? Observe aqui os exemplos, ó. À tarde, à noite, à esquerda e à direita. A leitura desses primeiros 4 exemplos, certo? Vejam bem.
Percebam que todos esses 4 exemplos estão devidamente acentuados com acento grave. E o que justifica esse acento com obrigatoriedade? É o fato de serem locuções adverbiais formadas com substantivos comuns femininos. Lembram que no início desta aula eu falei que para que o A prepositivo recebesse o acento grave com obrigatoriedade, ele precisaria necessariamente anteceder um substantivo comum feminino. Professor, e se ele antecedesse o substantivo próprio feminino? Próprio também é chamado de personativo, tá, pessoal? Nas gramáticas mais pra cá da língua portuguesa. Nesse contexto, a crase seria optativa, mas a obrigatoriedade do acento se justifica quando a preposição a antecede somente substantivos comuns femininos. E é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. A tarde, a noite, a esquerda e a direita são 4 locuções adverbiais, tá? Sendo que as 2 primeiras indicam tempo, então são locuções adverbiais de tempo. A esquerda e a direita indicam lugar. Logo, numa classificação morfológica, chamaria-se locuções adverbiais de lugar. Né? Lembrem-se de que os advérbios eles se subclassificam em vários tipos. Tem advérbio de tempo, tem advérbio de lugar, tem advérbio de modo, quantidade, intensidade, afirmação, negação, dúvida e assim sucessivamente. São muitas as subclassificações adverbiais. Precisa-se também ficar atento a isso, para podermos classificar, né, dentro do contexto das acentuações, as devidas locuções adverbiais. Então vejam bem, continuando aqui, ó, a sombra de e a beira de. Observem que a sombra de e a beira de são também 2 locuções adverbiais, mas neste contexto prepositivas, porque elas terminam com a preposição. O que classifica ou o que vai condicionar a classificação morfológica dessas locuções é o último sintagma constituinte. Observa que o último sintagma constituinte de a sombra de e a beira de é uma preposição. Logo, eu tenho uma locução adverbial prepositiva, que as 2 estão devidamente acentuadas por também estarem ou serem constituídas por substantivos comuns femininos. Ó, as palavras sombra e beira são também substantivos comuns femininos, como são tarde, noite, esquerda e direita, certo? E aí, para finalizar o segundo caso, a proporção que, à medida que, não coloquem a medida em que, é a medida que, certo? Então, nós temos aí, na finalização dessas locuções, 2 conjunções, né? O que ele possui várias funções morfossintáticas na gramática normativa, mas em determinados contextos ele é muito específico e neste ele funciona como conjunção. Logo, essas locuções serão classificadas como locuções adverbiais conjuntivas e que também estão acentuadas com uma razão de obrigatoriedade, por estarem lá formadas com substantivos comuns femininos. Proporção e medida são 2 substantivos comuns femininos. Espero que tenha ficado claro esse segundo caso de aplicabilidade do acento grave em locuções adverbiais, prepositivas ou conjuntivas. Terceiro caso diz assim, ó, quando o substantivo estiver subentendido, ele não estará escrito na tua construção frásica ou oracional, mas ele vai estar ali com seu sentido em entrelinhas, com seu sentido subentendido, ele vai estar elíptico, né? Observem aqui o exemplo, ó. O aluno subordinou a solução do segundo problema à do primeiro. E aí já puxo para uma outra regra. Professor, eu estou percebendo que esse A prepositivo recebeu uma crase. Mas esse A prepositivo antecede outra preposição. Não posso usar crase antes de uma preposição. Verdade? Não pode. Mas eu preciso analisar o sentido que há como sintagma entre essas 2 preposições aí. E se vocês observarem, entre a preposição a e a preposição do, existe um substantivo comum feminino, que é a palavra solução. Vejam na releitura. O aluno subordinou a solução do segundo problema à solução do primeiro. Eu não precisei escrever a palavra solução na minha segunda menção, porque ela já foi citada na primeira. A partir da segunda, o sentido dela, ela continua constituindo a frase, trazendo a essa construção frásica uma certa ênfase na ideia, mas ela não houve a necessidade de reescrevê-la por motivos estilísticos, né? Então, observe aí que nós colocamos a palavra, o substantivo comum feminino solução, em elipse. Então,
a crase ela se justifica nesse contexto com obrigatoriedade, porque está subentendida ali, logo após esse A prepositivo, a palavra solução, que é um substantivo comum feminino. Eu espero que vocês estejam entendendo que a crase vai se justificar com obrigatoriedade sempre que esse A prepositivo anteceda substantivos comuns femininos. A partir desse entendimento, estará subjazendo os demais, mas eu quero que vocês fixem bem esse conceito na cabecinha de vocês aí, certo? Observe esse quarto caso que se direciona à palavra casa. Então, nós temos aí uma prescrição bem específica, né? Utiliza-se crase antes da palavra casa quando esta, ou seja, casa. Observa aí que esse pronome demonstrativo de primeiro grau, esta, retoma a palavra casa, logo ele é o elemento anafórico. Quando esta estiver especificada. Gente, é só observar. Se a palavra casa não estiver especificada ou acompanhada, você não coloca o acento grave. Porém, se ela estiver especificada ou acompanhada, o acento se justifica aí com obrigatoriedade. Observe os exemplos, ó. Volte cedo para casa, volte cedo a casa. Eu não disse para que casa é. Observa que na estrutura frásica a palavra casa não veio especificada, não está acompanhada aí, certamente por um adjetivo, então você não vai acentuar. Mas no segundo exemplo, ó, retornou à casa paterna, palavra casa aí, a casa dos pais, está especificada, está acompanhada, logo o acento se justifica com obrigatoriedade. Quinto e último caso, a gente vai retomar aqui a um caso muito interessante de crase, que é antes de substantivos masculinos. Sim, é possível, desde que exista essa condição aqui. Observe a regra. Ó. Quando as expressões a moda de e a maneira de, que são duas locuções adverbiais prepositivas, estiverem subentendidas na oração, ainda que esse A prepositivo esteja antecedendo o substantivo masculino, se essas duas expressões ou locuções adverbiais prepositivas estiverem subentendidas entre o A e a palavra masculina, o acento se justifica com obrigatoriedade. Observem aqui, ó. Usam-se sapatos a Luís XV. E numa releitura envolvendo as expressões, ficaria assim, ó. Usam-se sapatos à moda de Luís XV. Usam-se sapatos à maneira de Luís XV. Então, se coube as expressões, né, como sintagma, na estrutura frásica, sem alteração de sentido e perda de correção gramatical, você justifica esse acento aí com obrigatoriedade. Vamos confirmar se vocês aprenderam mesmo? Observe essa questão aqui, ó, da Fundação Carlos Chagas, uma das fundações que elaboram o Exame Nacional. Vejam bem. A angústia de imaginar que o homem pode estar só no universo soma-se à curiosidade humana, que se prende a tudo o que é desconhecido para que não desapareça de todo interesse por pistas que dariam embasamento às teses de que haveria vida em outros planetas. Essa é a nossa lexia, um trecho textual. Sobre ela que a questão está sendo subsidiada. Observe o comando. Preenche corretamente as lacunas da frase acima na ordem dada. Vamos lá responder a questão. A angústia de imaginar, eu estou fazendo um apontamento de um sentimento ruim. Se faz o apontamento, esse A não é prepositivo, ele é um artigo. E se é artigo, não recebe acento. Pasme aí. A angústia de imaginar, esse A é artigo. Vamos continuar. A angústia de imaginar que o homem pode estar só no universo soma-se à curiosidade humana que se prende a tudo. Esse A é um A de referência, é um A prepositivo que não será acentuado porque tudo é pronome indefinido. Não posso usar crase antes de pronomes indefinidos. Logo, esse segundo A, nessa segunda ocorrência, nós também não colocaremos aí o acento grave. Que se prende a tudo que é desconhecido para que não desapareça de todo interesse por pistas que dariam embasamento às teses de que haveria. Observa que esse as é um A de referência, é um A prepositivo, é um A que está pluralizado, está antecedendo a palavra teses, que é um substantivo comum feminino e que também está pluralizado. Resultado, se eu tenho uma preposição devidamente pluralizada, antecedendo o substantivo comum feminino que também está pluralizado, eu tenho aí uma compatibilidade de flexão numérica. Logo, o acento se justifica com obrigatoriedade. Então, se o meu primeiro A não recebe acento, o segundo A não recebe acento e o terceiro recebe, segundo as explicações, eu tenho como resposta a alternativa D para essa questão. Certo? Vamos rapidamente aqui considerar e resolver a segunda e última questão. Também uma questão da Fundação Carlos Chagas. Observem aqui, ó. O detetive Gervase Fenn, que apareceu em 44, é um homem de face corada, muito afeito a frases inteligentes e citações dos clássicos.
Sua esposa Dolly, uma dama meiga e sossegada, fica sentada tricotando tranquilamente, impassível à propensão de seu marido a investigar assassinatos. Vamos resolver a questão aqui fazendo a releitura dela. A partir do trecho, é um homem, olha só, é um homem de face corada, muito afeito a frases. Esse a é preposição, de certo. Se é preposição e está aí antecedendo o substantivo comum feminino, poderia receber a crase? Poderia. Só que pelo que as assertivas me propõe, esse a está singularizado. Mas a palavra frases, que é substantivo comum feminino, está pluralizada. Se eu tenho uma preposição no singular e um substantivo comum no plural, eu tenho uma incompatibilidade de flexão numérica. Mesmo sendo um substantivo comum feminino, uma preposição antecedendo o acento não vai se justificar. Então, na primeira ocorrência, nós não vamos colocar aí a crase, certo? Observem aqui, ó. Sua esposa Dolly, uma dama meiga e sossegada, fica sentada tricotando tranquilamente, impassível a quê? A propensão. Então, eu tenho um a aí com valor de preposição que está antecedendo o substantivo comum feminino, que é a palavra propensão. Então, eu tenho dois sintagmas singularizados, a preposição a no singular e o substantivo comum feminino propensão também no singular. Logo, o acento se justifica também com obrigatoriedade aí, certo? Nesse segundo caso, a gente vai colocar a crase. E no último, ó, de seu marido a investigar. Esse a é um a prepositivo antecedente a um verbo. Não posso usar crase antes de verbos, principalmente na sua forma nominal, tá? Infinitiva. Então, observa aí que seguindo a dialógica da questão, eu tenho como resposta a alternativa B. Certo? Espero que vocês tenham entendido esses 5 casos de crase. Resolvemos aqui essas duas questões que já nos apresentaram outros casos, e no transcorrer das aulas a gente vai aí desenvolvendo outras prescrições estabelecidas pela gramática estruturalista e que se relacionam ao último ou à nova reforma ortográfica. Um abraço, galera! Então é isso. Voar e venho dar, crasear. Voar e venho de, crase para quê? Para não errar nunca mais. O Equipe em Casa é um programa que é feito com o maior carinho para você, aluno, para você, pai, mãe, para a família que nesse momento assumiu o protagonismo na educação dos filhos. Conte com a gente e até a próxima semana. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.